Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo Francinari com mais um bloco de Direito Constitucional. Neste bloco, vamos trabalhar os direitos políticos, perfeito? Os direitos políticos que estão incluídos nos direitos e garantias fundamentais. Okay? Vamos trabalhar nesse bloco de direitos políticos, algumas jurisprudências, lei seca, vai ter um pouco de leitura também, tá bom? Para a gente destrinchar o que a Constituição fala sobre os direitos políticos, um tópico muito importante da parte de direito constitucional. Perfeito, galera? Então, bora comigo, sem mais delongas. Como sempre, meu Instagram tá aí, tá? Qualquer dúvida acerca dessa aula, manda uma mensagem lá para mim, tá bom? Embora para cima, não vá para sua prova com dúvida. Futuro policial penal do estado de Goiás. Bora. Direitos políticos. Eu trouxe o artigo 1º porque ele fala quem é o titular dos direitos políticos. O artigo 1º no seu parágrafo único. Vem comigo. Todo o poder emana do povo. O povo é o titular dos direitos políticos, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, quando ele exerce de modo indireto, é pelos representantes. De modo direto, é quando o próprio povo diretamente exerce os direitos políticos. Compreende? Vem comigo, vamos terminar aqui o parágrafo. Nos termos da Constituição. Então é o seguinte: titular dos direitos políticos, o povo. E ele exerce esses direitos políticos de duas formas. Indiretamente, através dos seus representantes eleitos, e diretamente. Como que ele exerce diretamente? De três formas. Referendo, plebiscito e iniciativa popular. Professor, que diabo é isso? No próximo slide aqui, a gente vai saber o que esses dispositivos, qual o significado de cada um desses dispositivos e como o povo exerce diretamente esses dispositivos presentes na Constituição Federal. Perfeito? Os direitos políticos começam a partir do artigo 14, e a gente vai destrinchar muito bem acerca dos direitos políticos a partir de agora. Perfeito? Vem comigo. Artigo 14. Soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Olha as características do voto. Com valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Pessoal, o que significa plebiscito, referendo e iniciativa popular? Eu trouxe aqui o que significa cada um e como o povo ele exerce o direito acima de cada um deles. Perfeito? Como que o povo é titular de cada um desses direitos? Do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Plebiscito, vem comigo, é a consulta prévia, ou seja, é a consulta anterior, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo a quem? Ao povo, ou seja, o povo é o titular do plebiscito. Por meio do voto, aprovar ou não aprovar, ou seja, denegar, que ele tenha sido submetido à apreciação mediante convocação do Congresso Nacional. Ou seja, o plebiscito é uma consulta prévia feita pelo povo. Ele é feito mediante convocação do Congresso Nacional. Lembra dessa palavra. Convocação. Feito. E ele é feito mediante decreto legislativo. Seguinte, o Congresso Nacional lança um decreto legislativo convocando o povo a uma consulta prévia de determinado assunto. Primeiro, convocação do Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo. Decreto legislativo é um dos tipos de diplomas normativos presentes no ordenamento jurídico brasileiro. É para isso que serve o decreto legislativo. Existe o decreto do presidente da República, né, o decreto do Poder Executivo e o decreto legislativo. E o grande objetivo do decreto legislativo é a convocação do povo para consulta prévia, ou seja, para fazer um plebiscito. Isso é o que significa plebiscito. Consulta prévia ao povo que foi convocado pelo Congresso Nacional para determinado assunto mediante decreto legislativo. Decora essas características que ela é muito importante. Feito? Vamos passar para o referendo. É bem semelhante, mas tem algumas características que são muito importantes para você poder saber a grande diferença entre plebiscito e referendo. O referendo, pessoal, não é uma consulta prévia, é uma consulta posterior, ou seja,
O próprio Congresso Nacional quer saber a opinião do povo de um ato que já foi realizado. Compreende? Ou seja, é uma consulta posterior, ou seja, primeiro se tem um ato legislativo ou administrativo, para depois submetê-lo à apreciação do povo, que pode ratificar, ou seja, pode confirmar o ato ou pode rejeitar o ato. No plebiscito, ele aprova ou não aprova, ou denega. Aqui, ele ratifica, ou seja, concorda, ou rejeita, ou seja, não concorda. Mediante o que é feito referente? É mediante autorização do Congresso Nacional, por meio de também decreto legislativo. Ou seja, as principais diferenças entre referendo e plebiscito. Plebiscito é consulta prévia, referendo, consulta posterior. Segunda grande diferença, o plebiscito é feito mediante convocação do Congresso Nacional do povo. Referendo, mediante autorização do Congresso Nacional. Referendo, autorização, plebiscito, convocação. Referendo posterior, plebiscito prévio. Porém, os dois são feitos mediante decretos legislativos feitos pelo Congresso Nacional. Então, os dois são convocados mediante decreto legislativo. Bom, lembra sempre disso aí. E o que é iniciativa popular? Vamos ver aqui agora. Consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados Federais. Pessoal, decora que é a Câmara. Por quê? Porque na prova vai falar outras coisas que não estão dispostas na Constituição. Vai falar que é um projeto de lei apresentado no Senado. Você também não pode, porque é o seguinte, o Congresso Nacional também não é Câmara dos Deputados. Perfeito? Vai falar que o projeto de lei é apresentado no Congresso Nacional e você não pode fazer essa analogia. Câmara dos Deputados é um órgão, Congresso Nacional é um órgão e Senado é outro órgão. São órgãos diferentes. Então, quando eu falo que eu vou apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional, está errado. Eu tenho que apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, perfeito? É a Casa Legislativa em que o povo, através de uma iniciativa popular, apresenta o seu projeto de lei. Perfeito? Segue comigo. A Câmara dos Deputados Federais, subscrito por, no mínimo, aqui está a quantidade do eleitorado nacional que tem que fazer um abaixo-assinado para que aquele projeto de lei seja considerado para ser levado à Câmara. Ou seja, tem que ter, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados. Ou seja, não pode ser apenas de um estado. Tem que ter, no mínimo, 5 estados, no mínimo 1% do eleitorado nacional, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, tem que ter no mínimo 5 estados, e em cada estado tem que ter no mínimo 0,3% do seu eleitorado. Perfeito? E lembrando que nisso tudo tem que dar no mínimo 1% do eleitorado de todo o país. Lembra o número aqui, ó. 150,3. Tá bom? 1% do eleitorado. Perfeito? 5 estados. Ó, 1% do eleitorado. 5 estados. E 0,3% dos eleitores de cada um dos estados. Perfeito? Ou seja, 150,3. Pega esse númerozinho aí, como se fosse um mnemônicozinho para você decorar cada número, cada quantidade que ele deu aqui para nós. 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um dos estados. Perfeito? Então, pessoal, segue comigo aqui. Decore isso aqui porque é importante para a sua prova. Tá bom? Tem que decorar porque isso já foi cobrado muito em prova de carreiras policiais. Tá bom? Segue comigo. A gente vai falar agora sobre a capacidade eleitoral. Existe 2 tipos de capacidade eleitoral. Existe a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Qual a grande diferença entre uma e outra? Capacidade eleitoral ativa é a capacidade que a pessoa tem de votar em algum candidato. Por exemplo, você é um cidadão. Você possui título de eleitor. Você pode votar.
você tem a capacidade eleitoral ativa. E o que significa capacidade eleitoral passiva? A capacidade que a pessoa tem de ser votada. Perfeito? Então, quando uma pessoa é candidata a algum cargo político, ele está exercendo a capacidade eleitoral passiva. Ativa, eu voto. Passiva, sou votado. Perfeito? Essa é a grande diferença entre a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Perfeito? Ponto importantíssimo aí. Comigo. Capacidade eleitoral ativa nada mais é do que a capacidade de votar, assim como falei para vocês. E existe alguns requisitos que a Constituição Federal trouxe para nós para que a pessoa exerça a capacidade eleitoral ativa. E qual é o primeiro requisito? Obviamente, é o alistamento eleitoral. Quando você faz o seu título de eleitor, você está se alistando eleitoralmente, ou seja, o alistamento eleitoral nada mais é quando você faz o seu título de eleitor. Para você poder votar, para você ter o direito de votar, você tem que se alistar na junta eleitoral. Você tem que fazer o seu título de eleitor, perfeito? Um requisito óbvio, né, pessoal? Segundo requisito, a nacionalidade brasileira. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, ou seja, estrangeiro não vota, ponto. Porém, se esse estrangeiro vier a se naturalizar brasileiro, ele tem direito a votar? Sim. Aqui, no caso, não é só um brasileiro nato que vota. Qualquer pessoa que possui a nacionalidade brasileira, independente se é nato ou naturalizado, ele tem o direito sim de votar. Porém, o estrangeiro, em hipótese alguma, pode votar nas eleições eleitorais. Perfeito? Não pode votar. Estrangeiro, em hipótese alguma, pode exercer a capacidade eleitoral ativa e muito menos a capacidade eleitoral passiva. Perfeito? Bastante atenção nisso aí. Terceiro requisito, idade mínima de 16 anos de idade. Quem tem menos de 16 anos de idade, em hipótese alguma, pode exercer a capacidade eleitoral. Porque ele é uma pessoa absolutamente incapaz. Entende? Ou seja, quem tem abaixo de 16 anos também não vota. Terceiro requisito, acima de 16 anos. Vamos só recapitular aqui. Primeiro requisito, alistamento eleitoral, ou seja, eu ter o título de eleitor. Segundo requisito, nacionalidade brasileira. Perfeito? Estrangeiro não vota. Terceiro requisito, ter mais de 16 anos. Ter igual ou mais de 16 anos. Perfeito? Quarto requisito, não ser conscrito durante o serviço militar obrigatório. O que é conscrito, professor? São aquelas pessoas que foram convocadas para o serviço militar obrigatório. Geralmente isso acontece com os homens, quando atingem a idade de 18 anos. Se ele é conscrito, se ele está exercendo o serviço militar obrigatório, ele também não pode exercer a capacidade eleitoral ativa dele. E também não pode exercer a passiva, perfeito? Ou seja, o conscrito, aquela pessoa que foi convocada para exercer o serviço militar obrigatório, também não tem o direito de votar, perfeito? Esses são os requisitos aqui para a pessoa poder exercer a capacidade eleitoral ativa dela. Bom, uma observação importante que eu trouxe é o seguinte, que eu acabei de citar para vocês, inclusive, o voto é proibido para menores de 16 anos, estrangeiros e militar conscrito, tá bom? O bisuzinho que eu trouxe para vocês aí, só para vocês não terem dúvida na hora da prova. Entende? Menor de 16 anos, estrangeiro, militar conscrito, não vota. E o militar que não é conscrito, vota? Obviamente que sim. Obviamente que ele vota sim. Próximo ponto, vamos falar sobre a capacidade eleitoral passiva. E como eu já falei para vocês, a capacidade eleitoral passiva está ligada à condição da pessoa ser votada. E existem outros requisitos diferentes da pessoa que exerce o direito da capacidade eleitoral ativa, perfeito? Então vamos ver quais são os requisitos presentes no artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade. Parágrafo 3º. São 6 condições. Perfeito? Primeira condição, ter nacionalidade brasileira. Você pode observar que a nacionalidade brasileira está presente tanto para o titular do direito político exerce a capacidade eleitoral ativa e a passiva. Tem que ser brasileiro para estar envolvido em alguma atividade eleitoral no país, no nosso país.
Perfeito? Tem que ter nacionalidade brasileira obrigatoriamente. Ter nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. E o que seria o pleno exercício dos direitos políticos? Eu estar exercendo a minha capacidade eleitoral ativa. Se eu estou exercendo a minha capacidade eleitoral ativa, eu estou em pleno exercício dos meus direitos políticos. Perfeito? Terceiro requisito, alistamento eleitoral. Como eu já disse para vocês, a minha capacidade eleitoral passiva, eu tenho que ter o título de eleitor, obviamente. Quarto requisito, o domicílio eleitoral na circunscrição. O que isso significa? Se eu sou candidato a prefeito de Trindade, por exemplo, uma cidade aqui próxima a Goiânia, eu posso morar em Goiânia? Não. Se eu quero ser candidato em um lugar, eu tenho que morar naquela cidade em questão. Ou se eu, por exemplo, sou candidato a governador do estado de Goiás, eu posso morar na Bahia? Posso morar no Rio de Janeiro? Não. Tenho que morar na circunscrição em que eu sou candidato. Eu tenho que morar no estado de Goiás. Perfeito? Se eu sou vereador, se eu sou candidato a vereador em alguma cidade, eu tenho que domiciliar naquela cidade, eu tenho que residir naquela cidade em questão. Perfeito? Então se atente bastante a isso aí. Para eu poder ser candidato a algum cargo político em determinado lugar, eu tenho que residir naquele respectivo lugar. Perfeito? É um dos requisitos para que seja exercida a capacidade eleitoral passiva. Perfeito? Próximo requisito, filiação partidária. Você só pode ser eleito se você estiver filiado a um partido político. Porque através do partido político que existe a divulgação, existe o alistamento eleitoral, não. Existe a possibilidade de você ser eleito, você tem um número de eleição, se você for candidato a algum cargo político. Deve haver obrigatoriamente a filiação partidária. E, pessoal, eu vou ensinar para vocês agora o telefone da aprovação. O telefone da aprovação é esse aqui, ó. 3530 21 18. Professor, tá doido? Que telefone é esse aí, pessoal? Para alguns cargos políticos, na verdade, para todos os cargos políticos, existem requisitos de idade, perfeito? Que você tem que decorar para a sua prova. Essa é a parte que mais cai acerca dos direitos políticos. Então, é muito importante que você decore essas idades. E se cair direitos políticos na sua prova, possivelmente, uma das alternativas vai estar falando sobre idade. Então, decore as idades. Isso é importantíssimo. Vem comigo. 35, 30, 21, 18. 35 anos. Se eu quero ser candidato a presidente e vice-presidente da República ou senador, eu tenho que ter no mínimo 35 anos de idade. Então, para 35 anos de idade, são 3 cargos. Presidente, vice-presidente e senador, idade mínima de 35 anos. Feito 30 anos para o cargo de governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. Presidente, 35 anos. Governador, 30 anos. 21 anos, deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, e lembre-se desse carinha aqui, ó, juiz de paz, porque esse carinha é peguinho de prova, perfeito? O juiz de paz também é considerado um cargo político. Bom, pessoal? Então, se atente bastante a esse aí. Muitas pessoas esquecem do juiz de paz, tá bom? E 18 anos para o vereador. O vereador tem, para ele poder ser candidato à eleição do vereador, tem que ter no mínimo 18 anos. Entende? Então, decora o telefone da aprovação, pessoal. Esse aqui é o telefone da aprovação. 3530 21 18. Perfeito? Embora. Existem alguns impedimentos, pessoal. O que seria isso? São os impedimentos relativos, por exemplo, a pessoa, por mais que preencha todos os requisitos para exercer a capacidade eleitoral ativa ou passiva, existem alguns impedimentos que podem impedir essa pessoa de exercer esse tipo de capacidade, tanto a ativa quanto a passiva. A gente vai ver esses impedimentos agora. Bem, no artigo 14, seu parágrafo 4º, são inelegíveis e inalistáveis, ou seja, capacidade eleitoral passiva, essa aqui, passiva,
E essa aqui quer falar sobre a capacidade eleitoral ativa. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Pessoal, a pessoa que não pode se alistar, ou seja, a pessoa que não pode exercer a capacidade ativa, ela também não pode exercer a passiva. Ou seja, se eu não posso exercer a minha capacidade ativa de votar, eu não posso exercer a capacidade passiva. Feito? O analfabeto, ele pode votar? Pode, isso aí, cara. O analfabeto pode votar. Porém, ele pode ser votado? Não. O analfabeto, ele não pode exercer a capacidade eleitoral passiva. Perfeito? Isso é uma disposição constitucional muito importante. Para eu poder exercer a capacidade eleitoral passiva, eu tenho que ter o meu alistamento eleitoral, ou seja, o meu título de eleitor, exercer a minha capacidade ativa, então posso ser analfabeto. Porém, o analfabeto, ele pode votar, ele pode exercer a capacidade ativa, porém não pode exercer a capacidade passiva. Feito? Segue. A linha A e a linha B foi o que eu falei para vocês, o analfabeto e o inalistável. Feito? Artigo 4º, parágrafo 5º. Vamos ver o que diz para a gente. O presidente da República, os governadores de Estado, o Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Opa. Único período subsequente. Desculpa, pessoal. O que isso significa? Quando ele falou de presidente, governador e prefeito, ele quis dizer das pessoas que são os chefes do Poder Executivo. O mandato desses chefes do Poder Executivo, mandato, é de 4 anos. Eles podem ser reeleitos? Podem, por mais 4 anos, uma única vez. Então, se eu sou candidato a ser chefe do Poder Executivo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, quanto nacional, eu posso ser reeleito apenas uma única vez. Como todos nós sabemos, cada mandato tem 4 anos. Porém, isso não se aplica aos detentores de cargos eletivos do Poder Legislativo. Não se aplica a senadores, não se aplica a deputados federais, não se aplica a vereadores, não se aplica aos deputados estaduais e distritais. Perfeito? Então, se atente sim. Inclusive, tem pessoas que são deputados federais há 30 anos. Gente, são senadores há 30 anos. Existem várias pessoas do Congresso Nacional que são assim. Bom? Então, a reeleição única só se aplica aos detentores de mandato eletivo para chefe do Poder Executivo. Presidente e vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Perfeito? Se atente a isso aí. Próxima disposição constitucional. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, devem renunciar aos respectivos mandatos de até 6 meses antes do pleito. Por exemplo, sou prefeito de Goiânia. Eu sou prefeito de Goiânia. E eu quero ser candidato a governador do estado de Goiás. Eu posso ser candidato? Sim. Porém, 6 meses antes das eleições, que ocorrem em outubro, eu tenho que renunciar ao meu cargo, no caso de prefeito. Perfeito? E se eu sou governador, quero ser candidato a prefeito, se eu sou governador, quero ser candidato a presidente da República, eu tenho que renunciar 6 meses antes para eu concorrer àquele outro cargo. Porém, se eu vou concorrer ao mesmo cargo que eu estou ocupando, vou concorrer à reeleição, não há necessidade de eu renunciar àquele cargo. Se for do mesmo cargo, não há necessidade de renunciação àquele cargo. Porém, se eu for concorrer a outro cargo, há necessidade sim de eu renunciar 6 meses antes das eleições o respectivo cargo que eu ocupo. Feito? Bastante atenção nisso aí. Vem comigo. O artigo 14, no seu parágrafo 7º, fala das pessoas que são parentes de detentores de cargos políticos. E é muito importante também. Vem comigo. São inelegíveis
ou seja, são impedidos de exercer a capacidade passiva. No território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, ou por adoção, do presidente da República, de governador, de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Professor, não entendi nada, vou te explicar. Por exemplo, meu pai é governador do estado de Goiás. E eu sou um descendente do meu pai. Suposição. Eu posso concorrer a algum cargo político no estado de Goiás? Isso aí eu não posso. Por exemplo, meu pai é presidente da República. Eu posso ser candidato em algum cargo político dentro da União, dentro do Brasil? Não posso. Em regra, não posso. Aí você está perguntando, professor, mas o nosso atual presidente tem vários filhos que exercem cargos políticos. Mas a Constituição traz uma exceção para nós. Que é o seguinte, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, se eu já sou deputado federal, um exemplo, e meu pai se elege presidente da República, eu posso continuar sendo deputado federal, inclusive posso exercer várias reeleições. Porém, se meu pai é presidente da República e só depois eu vou ser candidato, aí eu não posso ser candidato. Perfeito? Se meu pai é presidente da República e só depois eu vou ser candidato a algum cargo eletivo, eu não posso ser candidato. Perfeito? A não ser que eu já seja detentor de algum mandato eletivo. Por exemplo, meu pai é prefeito. Outro exemplo, meu pai. Meu pai está sendo bastante aproveitado nessa aula. Meu pai é prefeito. Eu posso ser candidato a vereador nessa prefeitura em questão? Não, não posso. Em outras eu posso. Mas na circunscrição em que meu pai é o prefeito, na cidade que ele é prefeito, eu não posso ser candidato a cargo eletivo. A não ser que eu já seja detentor e titular de um cargo eletivo, no caso de vereador, antes dele se tornar prefeito. Perfeito? Então se atente bastante a isso aí. Vem comigo. Vamos falar sobre os militares agora, no parágrafo 8º. O militar estável é elegível, ou seja, o militar não é inelegível, a não ser quando o militar, a não ser quando o militar é conscrito. Conscrito não é elegível, tá bom? Mas o militar alistável é elegível, atendida às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar da atividade. E se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Ou seja, se o militar é candidato a mandado eletivo para qualquer cargo, se ele tiver menos de 10 anos de serviço de corporação, automaticamente ele já vai passar para inatividade. Perfeito? Automaticamente, se ele for candidato, ele já passa para inatividade. Se ele contar mais de 10 anos, ele será agregado. Perfeito? E se caso ele vença, ele será automaticamente passado para inatividade. Viu? Então, mais de 10 anos, ele passa para inatividade, ele tem que ser eleito, ou seja, ele ficará agregado até que as eleições se ocorram. Menos de 10 anos, ele já passará, no ato que ele for candidato, para inatividade. Perfeito? Se ele já for candidato, ele vai passar para inatividade. E outra jurisprudência bacana para a gente aqui. O STF, uma jurisprudência do STF, o STF entende que o afastamento do inciso primeiro, ou seja, se contar menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Deve ser definitivo. Ou seja, se ele afastou da atividade, contando menos de 10 anos de serviço prestado, pela candidatura dele a algum mandato eletivo, esse afastamento é definitivo, ele não é provisório. Ele não pode voltar se caso ele perca as eleições. Feito esse afastamento é definitivo. Se atente bastante a isso aí. Vamos para o parágrafo 9, acerca dos direitos políticos. Lei complementar
Decora isso aqui, tá bom, pessoal? Porque é lei complementar. A banca vai querer falar que é lei ordinária, mas não é, tá bom? Já vi várias questões falando isso aqui, muito importante esse parágrafo. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício de mandato considerado vida pregressa. Opa! Para o exercício de mandato considerado vida pregressa do candidato. E a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência de poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Ou seja, a lei complementar, uma lei complementar, explorar sobre as diretrizes, sobre as regras relativas aos mandatos eletivos, relativas às campanhas políticas. Gente, por exemplo, a pessoa que é um servidor público, por exemplo, não pode exercer, não pode usar a favor dela o fato dela exercer algum cargo na administração pública. Perfeito? Ah, professor, mas na prática é diferente, beleza. Mas a gente está estudando a teoria, a gente está estudando o que vai cair na sua prova, e é isso que interessa. Perfeito? Ou seja, lei complementar vai dispor sobre a probidade nas eleições, vai dispor sobre a moralidade, sobre as regras. Lembre-se sempre que é lei complementar, tá bom? Esse é o ponto principal do parágrafo 9. Perfeito? Então, Caveira, a gente encerra mais um bloco por aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a perda, sobre a suspensão, sobre a cassação dos direitos políticos, o que é possível, o que não é possível, perfeito? E o próximo bloco também muito importante para a sua prova. Então, Caveira, obrigado por ter me acompanhado até aqui, beleza? Missão concluída com sucesso nesse bloco. E valeu, tamo junto. Professor Paulo França na área. Valeu.